Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula. Hoje é a aula número 35, fala de calor sensível. Quantidade de calor, quantidade de energia que um objeto, que um corpo recebe e proporciona uma variação de temperatura. O objeto está recebendo energia, a temperatura sobe. O objeto está perdendo energia, a temperatura desse objeto tende a diminuir. Então, estamos na apostila número 2. Essa aula é 35, página 152. Vamos para os exercícios. Então, quantidade de calor sensível é a quantidade de energia que faz com que a temperatura de um corpo qualquer aumente ou diminua, tudo bem? Então, quantidade de calor sensível é a quantidade de energia que proporciona a variação de temperatura. Ou esse objeto ele ganha energia, ou ele perde energia e proporciona a variação de temperatura, para mais ou aumentando a temperatura ou diminuindo. Como que se calcula essa quantidade de calor sensível? Aqui é a equação fundamental da calorimetria, então aqui que é a quantidade de calor, é igual a massa vezes um Czinho, que é calor específico sensível, vezes variação de temperatura. Unidade de medida da quantidade de calor sensível. No sistema internacional é o Joule, mas usualmente utilizamos a caloria, tudo bem? Massa, nós iremos trabalhar em grama e a variação de temperatura em Celsius. Então, nós temos que o calor específico é uma característica de todo tipo de material e nos informa quanto de energia uma grama dessa substância precisa para variar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, cada material tem o seu calor específico, sensível, específico, né? Cada elemento tem o seu calor específico. Então, temos aqui uma tabela com várias substâncias. Então, conforme eu tenho maior valor do Czinho, significa que essa substância precisa de mais energia para proporcionar a mesma variação de temperatura do que se fosse em outra substância. Então, a quantidade de calor específico, o calor específico é a quantidade de calor que se deve fornecer a 1 grama de uma substância para que sua temperatura varie em 1 grau Celsius. Outro conceito que temos que lembrar aqui desse conteúdo é o de capacidade térmica. Calor específico significa a energia que é necessário para que em 1 grama de uma substância a temperatura varie. Agora, a capacidade térmica não é a energia necessária para que a temperatura de um corpo qualquer varie de 1 grau Celsius. Então, calor específico, eu estou falando de 1 grama de uma substância qualquer. Capacidade térmica, eu estou falando de um objeto, tá bom? Como que se determina essa capacidade térmica? É só multiplicar a massa vezes o calor específico. Ou eu pego a quantidade de calor sensível dividido pela variação da temperatura. Só peguei essa equação aqui e substituí na equação fundamental da calorimetria. Quem que é MC? É o Czão, que é a capacidade térmica. Capacidade térmica, então pega essa variação de temperatura, passa para o outro lado dividindo. Então, capacidade térmica ficou a quantidade de calor sensível dividido pela variação de temperatura. Então, vamos agora aplicar esses conceitos em um exercício. O exercício número 2 foi colocado em um forno de micro-ondas 1 kg de água. Então, já vamos ter que converter aí 1 kg para 1000 gramas para substituir na equação fundamental da calorimetria para seu aquecimento. Sabendo que a potência do forno é 300 calorias por segundo, ou seja, a cada segundo é fornecido 300 calorias para esse objeto qualquer, que no nosso caso aqui vai ser a água. E o calor específico da água é 1 caloria, grama, grau Celsius. Determine o intervalo de tempo necessário para que a água sofra uma variação de 90 graus Celsius. Primeiramente, essa água, para sofrer uma variação de 90 graus Celsius, então ela precisa de uma quantidade de energia. Então, nós vamos descobrir primeiro a quantidade de energia necessária para fazer essa água variar de 90 graus Celsius. Vamos utilizar a equação fundamental da calorimetria. Massa, vamos lembrar que vamos colocar 1000. Calor específico sensível 1 e a minha variação de temperatura 90.
Substitui os valores, então ficou 1000 vezes 1 vezes 90, então ficou 90.000 calorias. A energia necessária para proporcionar a variação de 90 graus Celsius é 90.000 calorias. No entanto, o exercício não está perguntando isso, ele pergunta assim, qual é o tempo, o intervalo de tempo necessário para que ocorra essa variação. E sabemos agora que precisamos de 90.000. Então, eu poderia fazer uma regrinha de 3 aqui, ó, 300 calorias é fornecido em um segundo, 90.000 calorias em X, multiplicava em cruz e chegava na resposta. Ou, vamos substituir aqui, ó, potência 300 calorias por segundo, e eu sei que potência é energia dividida pelo tempo. No nosso caso aqui é a quantidade de calor sensível, que calculamos que é 90.000. Substituindo os valores, potência 300, o Q é 90.000, ΔT passa multiplicando, 300 passa dividindo, 2 zerinhos do 300 corta-se com 2 zerinhos do 90.000, ficou 900 dividido por 3, 300 segundos. Então, o tempo necessário para proporcionar essa variação de temperatura é 300 segundos. Vamos para o exercício número 3. Um bloco de certo metal de calor específico 0,2 caloria grama grau Celsius em massa 200 gramas tem uma temperatura inicial de 600 graus Celsius. Ele é colocado em um calorímetro ideal contendo 800 gramas de um líquido de calor específico 0,5 caloria grama grau Celsius a 50 graus Celsius. Determine a temperatura de equilíbrio. Então, o que acontece? Então, nós vamos considerar aqui um sistema isolado, atuando apenas esse bloco de certo material, tá bom? Com esse líquido de 800 gramas aqui, que foi posto no calorímetro. Então, esses dois elementos vão trocar energia. Então, o calor, quando eu somar o calor que um ganhou e o outro perdeu, essa soma vai dar zero. Então, existe uma conservação de energia. Então, a quantidade de energia do metal mais a quantidade de energia do líquido, tudo isso tem que dar zero, tá bom? Lembrando que quando alguém ganha energia, o calor é positivo. Quando ele perde, é negativo. Por isso que se um ganhou, foi porque o outro perdeu, tudo bem? E a quantidade que um ganha refere-se à quantidade que o outro perdeu. Então, vamos substituir a quantidade de calor sensível do metal e a quantidade de calor específico, calor sensível do líquido. Então, ficou MC delta θ para o metal. O metal tem 200 gramas. Calor específico do metal, 0,2. Variação de temperatura do metal, que é a temperatura do equilíbrio, que é a temperatura final menos a inicial. O metal começa com 600 graus Celsius. Agora eu vou para a quantidade de calor sensível do líquido. Massa do líquido, 800 gramas. Calor específico do líquido, 0,5. Variação de temperatura final menos inicial. Chamei a minha temperatura final de temperatura de equilíbrio. Então, θE menos a temperatura inicial, que é 50. Vou fazer a multiplicação aqui, faça a minha distributiva, tudo bem? Quem tem a incógnita ΔE fica de um lado, quem não tem passa para o outro, tudo bem? Quando você fizer toda essa álgebra, temperatura de equilíbrio tem que dar 100 graus Celsius. E, pessoal, encerra-se então a nossa aula número 35. Fiquem com Deus e até a próxima.